Olá pessoal, continuando então a nossa leitura e discussão, agora a gente vai falar das condições que causam voltagens anormais do complexo QRS. Voltagem aumentada nas derivações bipolares padronizadas dos membros. Então a gente vai falar de algumas anormalidades que ocorrem nesse complexo QRS e especificamente nesse tópico, no caso das voltagens aumentadas nesse complexo QRS. Em condições normais, as voltagens nas três derivações bipolares padronizadas dos membros, medidas do pico da onda R ao fundo da onda S, variam entre 0,5 a 2 mV, com a derivação 3 usualmente registrando a voltagem mínima e a derivação 2 a máxima. Portanto, se a gente pega o eletrocardiograma em corações normais e registrar do ponto mais alto desse complexo QRS, que é o pico da onda R, e do ponto mais baixo, que é a extremidade inferior da onda S, essa diferença de milivolts registradas em corações normais tende a ser variando entre 0,5 a 2 milivolts. Entretanto, essas relações não são invariáveis, mesmo para o coração normal. Então, pode ser que existam mesmo corações normais que possam estar abaixo de 0,5 ou acima de 2. E mesmo assim o coração continua estando normal, sendo esse intervalo de 0,5 a 2 mV o mais predominante. Mas estando a mais ou a menos não quer dizer que está anormal. Em geral, quando a soma das voltagens de todos os complexos QRS nas três derivações padrão é maior que 4 mV, considera-se que o paciente apresenta eletrocardiograma de alta voltagem. Então, aqui a gente tem esse conceito que é trazido para a gente, que se a gente pegar e fazer a soma dessas voltagens dos complexos QRS das três derivações, então a gente vai pegar os complexos QRS, pegar cada uma das derivações e somar elas, se esse valor que der for acima de 4 mV, então a gente vai considerar que o paciente está apresentando um eletrocardiograma de alta voltagem. Então, o eletrocardiograma de alta voltagem são os eletrocardiogramas onde os complexos QRS, a soma das voltagens dos complexos QRS nas três derivações vai ser maior que 4 mV. Com muita frequência, a causa dos complexos QRS de alta voltagem é o aumento da massa muscular do coração, que usualmente resulta de hipertrofia do músculo em resposta à carga excessiva sobre uma parte do coração ou a outra. Então, esses casos de alta voltagem geralmente são decorrentes de um caso onde o coração está hipertrofiado. Então, uma parte do coração apresenta uma hipertrofia, e essa hipertrofia gera essa alta voltagem. Por exemplo, o ventrículo direito se hipertrofia quando tem de bombear sangue por válvula pulmonar estenosada, e o ventrículo esquerdo se hipertrofia nos casos de hipertensão arterial. Trouxe dois exemplos então que a gente já estudou anteriormente. No caso de válvula pulmonar, a estenose da válvula pulmonar, o ventrículo direito vai se hipertrofiar e isso pode ser uma causa para o aumento dessa voltagem, ou no caso de hipertensão arterial, o ventrículo esquerdo pode se hipertrofiar e isso também pode ser uma causa para o aumento dessa voltagem. A quantidade aumentada de músculo provoca geração de quantidade aumentada de eletricidade em volta do coração. Como resultado, os potenciais elétricos registrados nas derivações eletrocardiográficas são muito maiores que os normais, como mostrado nas figuras 12.12 e 12.13. Portanto, nesses casos de hipertrofia, o músculo, a quantidade de músculo, vai ser maior. Então, como a quantidade de músculo vai ser maior, a quantidade de eletricidade ali também, que envolve o coração, vai estar aumentada. Com essa quantidade de eletricidade aumentada, vai haver esse aumento da voltagem. Então, aqui trouxe os dois exemplos que a gente já estudou, da figura 12.12 e 12.13, que são casos, a figura 12.12, do coração hipertenso, então com hipertrofia do ventrículo esquerdo, isso causou o aumento da voltagem, e aqui na 12.13, o caso de estenose da válvula pulmonar causou hipertrofia do ventrículo direito, e a gente pode ver também
esse aumento da voltagem, então os complexos QRS aqui mais alongados. Agora que a gente já falou desse aumento da voltagem, agora a gente vai falar da voltagem diminuída no eletrocardiograma. Então, voltagem diminuída causada por miopatia cardíaca. Uma das causas mais comuns da voltagem diminuída dos complexos QRS é série de antigos infartos miocárdicos que resultam em massa muscular diminuída. Então, a gente viu no tópico anterior que o aumento da voltagem pode ser por aumento, hipertrofia desse músculo, e aqui trouxe um exemplo de a diminuição dessa voltagem pode ocorrer justamente pelo motivo oposto, por essa massa muscular diminuída. E essa massa muscular diminuída pode ser resultado de antigos infartos miocárdicos. Então, a pessoa teve um processo de infarto que não levou à morte, ela se recuperou desse infarto, entretanto, aquela parte do coração que foi infartada, aquelas células cardíacas ali morreram e assim essa massa muscular foi diminuída. Então o coração ainda funciona, mas com uma massa muscular diminuída devido a um processo de infarto. Isso também faz com que a onda de despolarização se espalhe de forma lenta pelos ventrículos e impeça que grandes porções do coração fiquem massivamente despolarizadas ao mesmo tempo. Consequentemente, essa condição causa alargamento do complexo QRS, além da diminuição da voltagem. Então, uma vez que a gente teve a morte de algumas células musculares cardíacas, a condução e esse processo de despolarização ao longo do coração também vai ocorrer de forma mais lenta. Assim, todas as células musculares cardíacas não vão ficar despolarizadas ao mesmo tempo. Com isso, com esse processo de despolarização ocorrendo de forma mais lenta, esse complexo QRS também vai se alargar. Então, o período que está ocorrendo essa despolarização vai ser um período de tempo maior e com a voltagem diminuída, já que a quantidade de células musculares cardíacas ali vai estar reduzida por algum processo. Assim, a gente tem o alargamento do complexo QRS e a diminuição da voltagem. A figura 2.16 mostra típico eletrocardiograma de baixa voltagem com alargamento do complexo QRS, que é comum após múltiplos infartos miocárdicos pequenos terem causado atrasos locais da condução de impulso e voltagens reduzidas devido à perda de massa muscular dos ventrículos. Então, a gente vai aqui na figura 2.16, onde a gente tem o eletrocardiograma de baixa voltagem secundário à lesão dos ventrículos, causada por infarto miocárdico prévio. Então, a gente pode visualizar aqui que os complexos QRS apresentam voltagens bem reduzidas. Então, essa redução da voltagem ocorre devido à redução dessa massa muscular no coração, e a gente observa também que esse complexo QRS está alargado. Então, o tempo com que essa despolarização está ocorrendo está sendo um tempo mais prolongado. Isso porque, como esse coração teve perda de massa muscular, esse processo de despolarização vai demorar mais para atingir todo o coração e assim esse processo de despolarização vai ocorrer de forma mais lenta. Ele ocorrendo de forma mais lenta, ele vai durar mais tempo. Assim, a diminuição da voltagem e o alargamento do complexo QRS. Agora a gente vai falar da voltagem diminuída causada por condições circundantes do coração. Uma das causas mais importantes de voltagem diminuída nas derivações eletrocardiográficas é a presença de líquido no pericárdio. Como o líquido extracelular conduz as correntes elétricas com muita facilidade, grande proporção da eletricidade gerada pelo coração é conduzida de uma parte do coração para outra pelo líquido pericárdio. Assim, essa efusão efetivamente produz curto-circuito dos potenciais elétricos cardíacos, diminuindo as voltagens eletrocardiográficas que atingem as superfícies externas do corpo. Portanto, aqui é um processo onde há o acúmulo desse líquido no pericárdio e esse líquido, como vai conduzir essa corrente elétrica com facilidade, ela vai fazer
com que parte dessa corrente gerada no coração seja conduzida para outra parte do coração através desse líquido pericárdico. Então, esse líquido pericárdico vai agir também como um condutor de eletricidade. Assim, como esse processo de excitação gerado vai atingir diferentes partes do coração, isso vai gerar o que ele trouxe aqui como curto-circuito. Então, não vai ser só esse processo de condução lá do sistema de Purkinje que vai fazer esse processo de condução do potencial elétrico, já que esse líquido pericárdico também vai agir conduzindo parte dessa eletricidade gerada pelo coração. Então, esse processo de percorrida, né, da voltagem da eletricidade ao redor do coração vai ser feito de maneira desregulada, já que vai ser feito pelo processo de condução do coração, que é o processo normal, e também por esse líquido pericárdico, que é um líquido acumulado ali no pericárdio e que conduz a eletricidade com facilidade, e assim isso vai gerar esse chamado curto-circuito, né, dos potenciais elétricos cardíacos e vai diminuir a voltagem no eletrocardiograma. Então a gente vai visualizar no eletrocardiograma essa redução da voltagem devido a esse processo de condução que esse líquido pericárdico é capaz de gerar. Então, além do líquido pericárdico, outro fator que pode ocorrer também, essa diminuição da voltagem, vai ser o derrame pleural. Então, esse derrame pleural, menos frequentemente, também pode criar curto-circuito da eletricidade em volta do coração, de modo que as voltagens na superfície do corpo e nos eletrocardiogramas fiquem diminuídas. Então, o derrame pleural vai ser um acúmulo de líquido ali entre as pleuras do pulmão. Então, vai haver também esse acúmulo de líquido ali entre as pleuras e como o coração tem uma proximidade, né, diretamente com os pulmões, esse líquido presente entre as pleuras também vai agir semelhante ao que ocorre no líquido presente no pericárdio. Então, esse líquido presente entre as pleuras também vai criar esse curto-circuito da eletricidade do coração e, assim, as voltagens que vão atingir a superfície do corpo e, consequentemente, né, os eletródios que vão fazer o registro no eletrocardiograma vão ser afetados e, com isso, essa leitura no eletrocardiograma vai ficar diminuída por conta desse processo que o líquido ali presente, tanto se ele estiver presente, né, no derrame pleural entre as pleuras do pulmão, quanto se ele estiver no pericárdio, ele vai agir num processo de condução desse potencial e vai causar, aqui colocado como esse curto-circuito, e assim no eletrocardiograma a gente vai visualizar essa voltagem diminuída. Além desses dois já citados, existe também o efizema pulmonar. Então, esse efizema pulmonar pode diminuir os potenciais eletrocardiográficos, mas por razão diferente do derrame pericárdico. No efizema pulmonar, a condução da corrente elétrica pelos pulmões é muito diminuída por causa da quantidade excessiva de ar nos pulmões. Além disso, a cavidade torácica aumenta e os pulmões tendem a envolver o coração com maior grau que o normal. Como resultado, os pulmões agem como isolante para impedir a dispersão da corrente elétrica cardíaca para a superfície do corpo, e isso produz potenciais eletrocardiográficos diminuídos nas várias derivações. Então, aqui já vai ser um processo diferente do que ocorre no derrame pleural e no acúmulo de líquido no pericárdio. Então, no efizema pulmonar, vai haver um aumento em uma quantidade excessiva de ar dentro dos pulmões. Então, a gente lembra que o ar vai atuar como um isolante. No caso de efizema pulmonar também, a cavidade torácica vai aumentar e os pulmões vão envolver o coração em um grau maior que o normal. Então, no efizema pulmonar, o pulmão está envolvendo mais o coração, a cavidade torácica está aumentada e está havendo uma quantidade excessiva de ar dentro dos pulmões. Assim, os pulmões vão agir como um isolante maior e vão impedir essa dispersão da voltagem elétrica do coração para a superfície do corpo. Então, essa voltagem que vai atingir ali os eletródios que vão fazer a leitura desse processo, né, para gerar o registro eletrocardiográfico, vai ser afetada. Então, os pulmões atuando como isolante, essa voltagem elétrica cardíaca
vai ser dificultada para atingir a superfície do corpo e assim esses potenciais eletrocardiográficos vão ser diminuídos, já que essa voltagem elétrica não está atingindo devidamente a superfície do corpo por conta desse processo de efisema pulmonar que a pessoa está tendo. Assim, vai haver também essa voltagem elétrica diminuída por conta desse processo de efisema pulmonar. Agora a gente vai falar dos padrões prolongados e bizarros do complexo QRS. Complexo QRS prolongado como resultado de hipertrofia ou dilatação cardíaca. Então, o complexo QRS perdura enquanto a despolarização continua a se espalhar pelos ventrículos, isto é, enquanto parte dos ventrículos está despolarizada e o restante ainda está polarizado. Portanto, a existência desse complexo QRS, então esse registro do complexo QRS, ele vai estar acontecendo enquanto o processo de despolarização está se espalhando pelos ventrículos. Então, enquanto há parte dos ventrículos despolarizada e parte do ventrículo polarizada, está havendo a existência desse complexo QRS. Por conseguinte, a condução prolongada de impulsos dos ventrículos sempre causa o prolongamento do complexo QRS. Portanto, em algumas condições onde a condução desses impulsos vai estar prolongada, o complexo QRS também vai estar prolongado. Esse prolongamento, em geral, ocorre quando um ou ambos os ventrículos estão hipertrofiados ou dilatados em virtude do percurso mais longo que o impulso tem de percorrer. Então, em casos onde há dilatação ou hipertrofia dos ventrículos, esse processo de despolarização vai ter um percurso mais longo para ele caminhar. Com isso, o complexo QRS vai ocorrer durante um período de tempo maior também. Então, vai haver também esse processo de prolongamento do complexo QRS. O complexo QRS normal dura de 0,06 a 0,08 segundos, enquanto na hipertrofia ou dilatação do ventrículo direito ou esquerdo, o complexo QRS pode estar prolongado por até 0,09 a 0,12 segundos. Então, a gente tem dado aqueles valores, onde nos casos de prolongamento desse complexo QRS, o tempo da ocorrência desse complexo QRS vai ser maior, já que esse processo de despolarização vai levar mais tempo até que todo o ventrículo seja despolarizado. Então, esse processo de despolarização vai durar mais e esse complexo QRS vai estar mais prolongado. Agora a gente vai falar do complexo QRS prolongado decorrente do bloqueio do sistema de Purkinje. Então, a gente já viu que esse complexo QRS pode estar prolongado por dilatação ou hipertrofia dos ventrículos, mas ele também pode estar prolongado se estiver ocorrendo nesse coração um processo de bloqueio do sistema de Purkinje. Quando as fibras de Purkinje são bloqueadas, o impulso cardíaco deve ser conduzido pelo músculo ventricular em vez de pelo sistema de Purkinje. Isso diminui a velocidade de condução do impulso a cerca de 1/3 do normal. Assim, quando ocorre bloqueio completo de um dos ramos, a duração do complexo QRS usualmente aumenta para 0,14 segundos ou ainda mais. Trago aqui um caso, então, onde as fibras de Purkinje vão estar bloqueadas, pode ser uma parte dessas fibras de Purkinje ou as fibras de Purkinje como um todo. Assim, esse processo de condução desse processo de despolarização, então esse estímulo de condução, ele não vai poder estar sendo levado pelas fibras de Purkinje, já que elas estão bloqueadas. Então essa condução, esse estímulo, vai ser conduzido pelo próprio músculo ventricular. Com esse músculo ventricular conduzindo esse impulso, em vez do sistema de Purkinje que está bloqueado, ele vai demorar mais para atingir todo o músculo ventricular, já que as fibras, que são especializadas, que são o sistema de Purkinje, estão bloqueadas. Com isso, como o músculo ventricular vai ter que agir nesse processo condutório, essa velocidade de condução vai ser diminuída. Assim, a despolarização vai demorar mais a acontecer. Como essa despolarização demora mais a acontecer, esse complexo QRS também vai ficar prolongado. Então, essa duração do complexo QRS vai ser aumentada, que foi trago
0,14 segundos ou ainda mais, e com esse prolongamento do complexo QRS, então com esse aumento do tempo de duração do complexo QRS, a leitura eletrocardiográfica do complexo QRS também vai ser aumentada. Em geral, o complexo QRS é considerado anormalmente longo quando dura mais de 0,09 segundos. Quando ele dura mais de 0,12 segundos, o prolongamento é quase certamente causado por bloqueio patológico de algum ponto do sistema de condução ventricular, como mostrado nos eletrocardiogramas do bloqueio de ramo nas figuras 12.14 e 12.15. Então, a gente já considera esse complexo QRS que dura mais que 0,09 segundos como algo anormal, e se ele durar mais que 0,12 segundos, a gente já vai imaginar que provavelmente esse prolongamento do complexo QRS está sendo derivado de um processo de algum bloqueio do sistema de condução. Então, foi o que a gente estudou nas figuras 12.14 e 12.15. Aqui trata na figura 12.14 um caso de um bloqueio do ramo esquerdo desse sistema de Purkinje. Assim a gente pode visualizar aqui que o complexo QRS dura um bom período de tempo, então está sendo prolongado, né? Então, essa duração do complexo QRS está sendo bem grande. E aqui na figura 2.15, um caso de bloqueio do ramo direito. Então, a gente pode ver também que esse complexo QRS está muito prolongado. Então, o tempo que está ocorrendo nesse complexo QRS está sendo maior, porque com o bloqueio desse ramo direito, o músculo do ventrículo direito, que está tendo que fazer esse processo de condução, e como ele não é especializado nisso, ele demora mais nesse processo de condução, e assim esse processo de despolarização demora mais, desde seu início até que todo o ventrículo esteja despolarizado. Assim, a leitura no complexo QRS também vai estar prolongada, porque o tempo desse processo é maior. Agora, o livro traz para a gente as condições que causam complexos QRS bizarros. Padrões bizarros do complexo QRS, na maioria das vezes, são causados por duas condições. Então, são algumas condições que a gente vai ver nos complexos QRS ali muito anormais, então, bem diferentes do que a gente visualiza. Então, são duas condições as principais que vão causar esses padrões bizarros do complexo QRS. É na destruição do músculo cardíaco em várias áreas do sistema ventricular, com substituição desse músculo por tecido cicatricial. Então, algum processo onde o músculo cardíaco sofreu lesão, e nesse local onde havia músculo cardíaco, ele foi substituído por tecido cicatricial. Então, esse tecido cicatricial não vai ser mais tecido muscular. Assim, o processo de condução, que passando por esse tecido cicatricial, vai ser afetado, e o processo de contração também não vai ocorrer nesse tecido cicatricial, já que ele não é tecido muscular. Então, tende a ser ali uma substituição, geralmente por algum tecido conjuntivo. E 2. Múltiplos bloqueios pequenos e locais na condução do impulso em vários pontos do sistema de Purkinje. Então, alguns casos onde o sistema de Purkinje vai estar com alguns bloqueios pequenos e locais em vários pontos desse sistema. Então, vários pontos das fibras de Purkinje vão apresentar bloqueios, e com isso, esse processo de condução também vai gerar esse complexo QRS em um padrão bem diferente dos normais e bem diferente dos anormais também. Então, vai ser um anormal bizarro. Então, vai ser um padrão muito, muito diferente do que a gente vê tanto nos normais quanto nos anormais. Como resultado, a condução do impulso cardíaco passa a ser irregular, causando rápidas inversões das voltagens e desvios de eixo. Isso geralmente causa picos duplos ou até mesmo triplos de algumas das derivações eletrocardiográficas, como mostrado na figura 12.14. Então, nesses padrões, como na figura 12.14, a gente pode visualizar aqui um pico duplo nessa derivação 3 aqui. Então, a gente vê que o complexo QRS, formado pelas ondas QRS, ele usualmente não apresenta esse pico duplo. Então, mesmo em condições anormais, a gente tem
aqui a gente pode visualizar em condições anormais um alargamento desse complexo QRS ou um prolongamento desse complexo QRS, mas nesses casos bizarros, nessas condições trazidas onde o músculo cardíaco está afetado ou o sistema de condução está afetado, pode gerar para a gente esses padrões bizarros, como aqui trouxe, os picos duplos presentes nesse complexo QRS. E isso a gente já bate o olho e consegue visualizar que existe alguma coisa normal ali naquele coração. E estudando mais a fundo, a gente vai iniciar nossas deduções do que pode estar causando esse complexo QRS bizarro. E assim a gente encerra mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica pode ser feito lá no nosso Instagram ou aqui nas abas dos comentários. Espero que vocês tenham gostado. No que precisarem, eu vou estar disponível na medida do possível, então podem entrar em contato. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.